70 anos. Uma geração inteira morreu no exílio. Jerusalém estava em ruínas, o templo destruído, o altar em pedaços. Mas quando os judeus finalmente retornaram à terra prometida, qual foi a primeira coisa que fizeram? Não construíram casas. Não plantaram colheitas. Não ergueram muros de proteção. Eles reconstruíram o altar. Por quê? Porque entenderam algo que nós frequentemente esquecemos: a restauração verdadeira sempre começa com adoração. Bem-vindos ao episódio 117 de Gênesis a Apocalipse. Hoje estudaremos Esdras capítulo 3, versículos 1 a 13, e descobriremos por que o altar foi mais importante que qualquer outra construção. Vamos ler juntos. Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas suas cidades, se ajuntou o povo, como um só homem, em Jerusalém. Então se levantaram Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Vamos examinar 3 detalhes que a maioria perde nesta passagem. Primeiro, eles construíram o altar antes do templo. Verso 3 diz que puseram o altar no seu lugar, e verso 6 confirma que ofereciam holocaustos, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. A adoração precedeu a arquitetura. Segundo detalhe, construíram no seu lugar, literalmente sobre os fundamentos antigos. Não inventaram um local novo, mas restauraram o que Deus havia estabelecido. Terceiro, verso 3 revela que tinham temor dos povos da terra ao redor, mas mesmo assim ofereceram holocaustos pela manhã e pela tarde. O medo não impediu a adoração venceu o medo. Estes detalhes revelam a sabedoria espiritual dos líderes. Jesuá, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador, entenderam que sem altar não há proteção, sem sacrifício não há bênção, sem adoração não há verdadeira restauração. O contexto histórico é crucial. Por 70 anos, conforme profetizado por Jeremias, os judeus estiveram no exílio babilônico. Uma geração inteira nasceu e morreu longe da terra prometida. Agora, sob o decreto de Ciro, aproximadamente 50.000 pessoas retornaram. Imagine, eles deixaram uma vida estabelecida na Babilônia para recomeçar numa terra devastada. E a primeira prioridade foi o altar. Por que isso era tão importante? No sistema levítico, o altar representava 3 coisas essenciais: expiação pelos pecados, comunhão com Deus e proteção divina. Sem o altar, eles eram apenas refugiados vulneráveis. Com o altar, eram o povo de Deus sob sua proteção. O verso 4 mostra que celebraram a festa dos tabernáculos corretamente, oferecendo holocaustos conforme prescrito. Eles não improvisaram adoração, seguiram exatamente o que Moisés havia ordenado 1000 anos antes. 3 mudanças teológicas fundamentais acontecem nesta passagem. Primeira, de exílio para restauração. Deus cumpriu sua promessa de Jeremias 29:10, após 70 anos, trouxe seu povo de volta. Isto demonstra que Deus sempre cumpre sua palavra, mesmo quando demora gerações. Segunda mudança, de destruição para reconstrução ordenada. Verso 8 mostra que começaram no 2º mês do 2º ano, havia um plano, uma sequência divina. Não era reconstrução desesperada, mas restauração planejada por Deus. Terceira mudança crucial, de medo para adoração confiante. Verso 3 mostra que tinham temor dos povos ao redor, mas verso 6 confirma que ofereceram holocaustos continuamente. A adoração transformou medo em fé. O altar não era apenas um monte de pedras, era o lugar onde céu e terra se encontravam, onde pecadores encontravam perdão, onde o povo encontrava segurança em Deus. Enquanto os homens trabalhavam na reconstrução, as criaturas de Deus observavam com interesse. Era como se toda a criação suspirasse de alívio ao ver a adoração retornando à terra. Veja, pomba, após tantos anos de silêncio, o fogo sagrado volta a queimar. Os humanos finalmente entenderam: sem altar, não há verdadeira volta para casa. Sim, boi. E observe como começaram pelo altar, não pelas suas próprias casas. Às vezes os humanos surpreendem pela sabedoria. O Espírito Santo pode habitar onde há adoração verdadeira.
Cada sacrifício aqui aponta para algo maior que virá. Eles não sabem ainda, mas um dia o Cordeiro Perfeito tornará todos esses altares desnecessários. Por enquanto, este altar é a esperança de redenção. É interessante, Cordeiro. Os humanos receberam tanto, a imagem de Deus, a capacidade de escolha, domínio sobre a criação. Mas precisam de altares para se aproximar do Criador. Nós não entendemos completamente, mas respeitamos este mistério. O que esta passagem ensina para a nossa vida hoje? Primeiro, em tempos de restauração espiritual, priorize a adoração antes de conforto. Os judeus poderiam ter construído casas primeiro, mas escolheram o altar. Quando Deus está restaurando sua vida, coloque relacionamento com Ele antes de projetos pessoais. Segundo, construa sobre fundamentos antigos da fé. Eles não inventaram nova forma de adoração, seguiram o que Moisés ordenou. Não procure espiritualidade moderna que ignora a Escritura, volte aos fundamentos bíblicos. Terceiro, continue adorando mesmo com oposição. Verso 3 mostra temor dos povos ao redor, mas não pararam os sacrifícios. Haverá sempre resistência à sua vida de fé, adore mesmo assim. Como aplicar isso hoje? Se você está passando por restauração, após uma queda, uma crise, um período difícil, comece reconstruindo seu altar pessoal. Tempo diário com Deus, oração, leitura bíblica, adoração. Antes de resolver todos os problemas, reconstrua primeiro seu relacionamento com Deus. O altar reconstruído nos ensina que restauração verdadeira sempre começa com adoração. Que Deus nos ajude a priorizar nossa comunhão com Ele acima de tudo. Na próxima semana, continuaremos em Esdras, vendo como Deus abençoa quando colocamos Ele em primeiro lugar. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.